Sejam bem-vindos a mais um programa Fonte de Vida. E hoje trago um tema muito importante que vai revolucionar a sua vida. Vai lhe dar uma vitória jamais vista no seu caminho. O tema que trago hoje diz: não deixa a sua situação, não deixa os seus problemas te colocarem embaixo. A Bíblia nos diz que a atividade de Satanás é roubar, matar e destruir. João 10, versículo 10. Então, quando o diabo vem para a pessoa, para destruir a vida de uma pessoa, para destruir o emprego de uma pessoa, para destruir o relacionamento de uma pessoa, ele não começa primeiro por destruir, ele começa por lutar, por colocar a pessoa embaixo. E só quando a pessoa está embaixo é que Satanás consegue lograr sucesso na sua atividade. Então não deixa as suas situações te colocarem embaixo. Não deixa os seus problemas te colocarem embaixo. Vamos tomar um exemplo muito grande, que é um exemplo do kickbox. Eu gosto muito do kickbox. No kickbox, a pessoa luta, também pode usar os pés e todos os meios que estão à sua disposição. Então, quando as pessoas estão ali a lutar, a tendência de cada adversário é colocar a pessoa e pegá-la, dominá-la e colocar no chão. E quando coloca no chão, essa pessoa já acabou. Essa pessoa já acabou, porque começa a torturar a cabeça. E para evitar mortes, então o árbitro apita e diz: olha, o jogo acabou, e declara vencedor aquela pessoa que dominou a outra, aquela pessoa que colocou embaixo a outra pessoa. Porque uma pessoa que está embaixo não consegue ter uma reação, então facilmente sofre nas mãos do seu adversário, facilmente sofre golpadas que até chega a sangrar, que até chega a ferir. Então só o árbitro é que pode paralisar aquele sofrimento. O árbitro é que apita e diz: o jogo acabou, e levanta a mão do vencedor. Mas o vencedor é a pessoa que conseguiu colocar a outra no chão. Então você tem que estar firme no meio de tribulação. Você tem que estar firme no meio de problemas. Você tem que estar firme no meio de dificuldades. Porque a partir do momento que você deixar Satanás te colocar no chão, assim como eu dei exemplo do kickboxing, então você está acabado. Porque não há nenhum árbitro que vai apitar ali. Não há nenhum árbitro que vai apitar na luta entre você e Satanás. Então você tem que se manter firme e não deixar os seus problemas te colocar no chão. O que é que significa um problema te colocar no chão? Que Satanás, quando quer destruir a vida de uma pessoa, conforme eu disse, ele luta para deixar a pessoa embaixo. Então a pessoa começa a ver muita coisa estranha a acontecer ao mesmo tempo, começa a ver situações desagradáveis a virem ao mesmo tempo. Então começa a entrar o medo, começa a entrar o desespero, começa a entrar a ansiedade, começa a entrar a preocupação. E se a pessoa não tomar controle dessas situações, então a pessoa começa a ser controlada pelo medo, está embaixo. Começa a ser controlado pelo desespero, você já está embaixo. Começa a ser controlado pela ansiedade, você já está embaixo. E nesse ponto, onde você se encontra embaixo, então você já não pode esboçar nenhuma reação positiva para você sair, para você vencer qualquer problema que seja. Porque em vez de você controlar as situações é que estão a controlar você. E nesse ponto, onde as situações começam a controlar a você, então o diabo tem um espaço muito fértil para poder agir, para poder matar, para poder roubar, para poder destruir o seu futuro, o seu destino, o seu emprego, o seu casamento, e destruir tudo aquilo que ele deseja destruir. Irmãos, vamos ilustrar esta situação falando daquilo que aconteceu em João 5, versículos 6 a 7. Essa palavra nos fala do coxo de Betesda, aquele coxo que esteve 38 anos dormindo naquele tanque e sem ninguém para poder lhe empurrar para encontrar a salvação, para encontrar a solução. Estou falando dos coxos de Betesda. Essa é uma história sobejamente conhecida, mas queremos usar hoje para ilustrar que não devemos permitir que as nossas situações nos deixem embaixo. Não podemos permitir que as nossas dificuldades nos arreiem para baixo, porque quando chegamos a esse ponto, Satanás terá um campo fértil para agir na nossa vida. O que acontece quando nós estamos embaixo?
Vamos olhar para a história do coxo de Betesda. A Bíblia nos diz que havia um tanque em Jerusalém. E o Senhor Jesus foi a Jerusalém. E quando chegou perto do tanque, naquele tanque jaziam muitos enfermos. Pessoas com todo tipo de problema estavam ali. E estavam à espera da agitação das águas. Porque de vez em quando, o anjo de Deus descia sobre aquelas águas. E o primeiro que entrasse naquele tanque, depois do anjo mexer com as águas, sarava de qualquer problema que tivesse. Então o Senhor Jesus chegou ali, encontrou aquele coxo. Fazia 38 anos que sofria daquela doença. Então chegou e perguntou: queres ser curado? Presta bem atenção a esta pergunta. Queres ser curado? E o coxo disse: eis que eu não tenho ninguém que me coloque lá no tanque, porque enquanto o anjo desce, os outros vão primeiro que eu. Veja só, chegamos a este ponto, ao primeiro ponto de uma pessoa que está embaixo. Aquele coxo já estava embaixo. A doença, o sofrimento, o tempo de espera já tinha colocado o coxo embaixo. Então ele começou a cometer o primeiro erro que podemos cometer quando estamos embaixo: é dar uma resposta errada. Dar uma resposta errada. O Senhor Jesus perguntou: queres ser curado? E ele, em vez de dar uma resposta certa, que seria sim ou não, ele começou a queixar-se. Começou a dizer que não tem ninguém. Essa resposta não tem nada a ver com a pergunta que o Senhor Jesus fez. É assim na nossa vida. Quando nós estamos embaixo, começamos a dar respostas erradas à nossa situação. Uma resposta errada é aquela que não vai resolver a situação, mas sim vai agravar a situação. Sabe, quando nós estamos em tribulação, quando nós estamos em sofrimento, começamos a orar enquanto já estamos embaixo. Não conseguimos fazer a resposta, não conseguimos fazer a oração certa. Começamos a contar ao Senhor Jesus aquilo que está a acontecer, em vez de dizer ao Senhor Jesus aquilo que nós queremos ver acontecer. Isso é uma oração errada, e isso acontece porque estamos embaixo. Então o primeiro erro que uma pessoa que está embaixo, o primeiro erro que uma pessoa que é dominada pelas suas situações pode cometer é dar uma resposta errada. Dar uma resposta errada. Você já não tem tempo para pensar se aquela solução que você está encontrando agora vai te ajudar ou não. Para si tudo vale. E facilmente uma pessoa que dá respostas erradas facilmente pode ser enganado. Facilmente pode ser levado para um caminho errado, porque está embaixo. Veja só. Ele continua, o coxo. Diz que eu não tenho ninguém. Porque o que acontece é que quando o anjo desce para o tanque, as outras pessoas vão antes de mim. Então eu estou assim há 38 anos por causa das pessoas que estão me antecipando, por causa das pessoas que não têm pena de mim, por causa das pessoas que não me respeitam, por causa das pessoas que não têm coração, e eles me antecipam a toda hora. Chegamos ao segundo erro que uma pessoa que está embaixo pode cometer: lançar a culpa da sua situação em outras pessoas. Lançar a culpa da sua situação em outras pessoas. O coxo de Betesda começou a procurar culpados, começou a lançar culpa em outras pessoas, em vez de assumir o seu problema, em vez de procurar uma solução em Jesus, até porque Jesus estava ali perto dele para lhe dar a solução que ele queria. Mas em vez de procurar a solução em Deus, ele começou a lançar a culpa em outras pessoas. É assim mesmo que acontece conosco. Quando deixamos a nossa situação nos colocar embaixo, começamos a procurar culpados, começamos a jogar a culpa em outras pessoas. Porque a mim não me amam. Porque eu não sei o que está acontecendo. Porque é culpa do fulano. Porque se ele não tivesse feito isso. Porque minha mãe se não tivesse dito isso. Porque meu pai se não tivesse andado naquele lugar. Não procura jogar culpa da sua situação em outras pessoas. A Bíblia nos diz que você tem um advogado no céu, que é Jesus Cristo. Procura Jesus. Procura Jesus.
Não julgueis para que não sejais julgados, diz a palavra. A partir do momento que você está jogando culpa em outras pessoas, você está jogando, está julgando aquelas pessoas. E isso não vai te trazer solução, mas sim maldição, porque isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus. E muitas das vezes nós jogamos culpa em outras pessoas porque não temos paciência para esperar no Senhor. Oramos sim, é verdade, mas não temos paciência para esperar que Deus, no tempo certo, possa nos dar a resposta, possa nos dar a solução. Porque quando uma pessoa que não está embaixo ora, a pessoa fica na expectativa de que Deus está ocupado trazendo solução para a minha vida. Deus está ocupado resolvendo o meu problema. Então, enquanto eu estou à espera, eu vou glorificando Deus com a minha adoração, eu vou louvando Deus com minha canção, eu vou confessando a minha fé. Pare de se olhar como um coitadinho, para de se olhar como uma pessoa azarada. Pare de falar palavras negativas para você mesmo. Ah, porque eu não tenho sorte. Ah, porque eu não presto. Ah, porque eu sempre meto água. Não. Ah, porque eu não sou capaz. Para de jogar essas palavras negativas sobre a sua vida. Começa a substituir essas palavras negativas por palavras de fé. Eu sou capaz. Eu vou vencer. Jesus é o meu Salvador. Eu com Ele posso saltar murada. Começa a confessar palavras de vida e a sua vida será vida. Porque a Bíblia nos diz que o poder da morte e da vida estão na nossa língua. Significa que aquilo que nós falamos todos os dias é aquilo que a nossa vida há de ser. Então, se você vive jogando culpa em outras pessoas por causa da sua situação, você não há de avançar, você não há de sair dessa, você há de continuar como o coxo de Betesda, que estava ali há 38 anos, porque ele sempre olhava para as pessoas como culpadas da situação dele. Ele nunca encontrava a solução, porque estava prestando atenção em outras pessoas. Então, se você continuar julgando as culpas da sua situação em outras pessoas, você vai permanecer por muito tempo nessa situação. Irmão, quando nós olhamos para a história do coxo de Betesda, chegamos a uma outra conclusão. É que o coxo diz que as outras pessoas entram antes de mim, então eu não consigo sair daqui porque não tenho ninguém que me carregue e me coloque lá. Olha, chegamos a um terceiro ponto do erro que uma pessoa que está embaixo pode cometer: começar a lidar com o diabo por aquilo que faz e não por aquilo que ele é. Quando você trata o diabo por aquilo que faz, ele não há de sair da sua vida. É preciso tratar o diabo por aquilo que ele é. Porque o diabo, quando é chamado pelo seu nome, ele não resiste, sai imediatamente da pessoa. Então, o coxo de Betesda olhou para aquilo que o diabo fazia, que era trazer pessoas à frente dele. Ele não conseguia ter solução, porque as pessoas iam antes, mas ele esqueceu-se de ter o discernimento, de buscar o discernimento de que tipo de demônio ele estava tratando com ele naquele momento. Porque eu quero lhe dizer, não sei se você concorda ou não, por detrás de qualquer situação que você está enfrentando, há um demônio responsável. Por detrás do seu sofrimento, por detrás da sua desgraça, por detrás das suas derrotas, por detrás da sua situação difícil, há um demônio responsável. Então você, se quiser vencer, deve ter conhecimento, deve ter discernimento sobre que tipo de demônio você está lidando com ele. E você não pode tratar o demônio por aquilo que faz, mas sim por aquilo que ele é. E neste caso do coxo de Betesda, o problema não eram as pessoas, o problema era o demônio de antecipação. Demônio de antecipação é um tipo de espírito que vai adiante da pessoa para estragar o caminho da pessoa, para estragar o negócio da pessoa, para estragar o relacionamento da pessoa. Antes que as coisas aconteçam, o demônio de antecipação, ele corre e vai fechar. Então você está sempre a lutar, mas não vence. Está sempre a buscar, mas não acha, porque há um demônio que te antecipa. Então, naquela situação do coxo de Betesda, as pessoas não eram um problema. O coxo de Betesda devia ter lutado contra o espírito da
da antecipação, porque em 38 anos, mesmo que ele tivesse rastejado pouco a pouco, em 38 anos ele poderia chegar lá no poço. Mas ele deixou de buscar discernimento do real problema que ele tinha e começou a expulsar o demônio por aquilo que ele faz. Não, expulsa o demônio por aquilo que ele é. Esse é o erro que nós continuamos cometendo nas nossas vidas. Queremos resolver problemas expulsando o demônio por aquilo que ele faz, não por aquilo que ele é. Quando nós olhamos para uma pessoa que está estragando a sua vida através da bebida, a gente diz: espírito de bebedeira, sai dele. E o demônio não sai. Aquela pessoa continua bebendo, e pior, com maior intensidade ainda. Qual é o problema? É que nós expulsamos o demônio por aquilo que ele faz. O demônio, o que faz naquela pessoa, ele prender na bebida. Mas nós devíamos ter expulso o demônio por aquilo que ele faz. Porque o beber não é o demônio. O beber não é o demônio. O demônio que está agindo na vida daquela pessoa chama-se demônio de pobreza. Então o que nós devíamos fazer era: espírito de pobreza, sai de mim, ou sai dele. Então aí o demônio não há de resistir, há de ir embora. Você há de ver aquela pessoa, já não consegue beber, já não tem coragem para beber. Você há de começar a saber, a odiar a bebida. Por quê? Porque você expulsou o demônio por aquilo que ele é. Ele é um demônio de pobreza. E como é que ele vai chegar? Como é que ele está fazendo para você chegar à pobreza? Através da bebida. Porque o seu dinheiro está acabando na bebida. Em vez de ser usado para você evoluir na vida. Em vez de ser usado para você alcançar outros níveis da vida. Então a bebida é o que o demônio faz. A bebedeira é o que o demônio faz. Mas o demônio chama-se demônio de pobreza. Quando nós olhamos para uma pessoa que se prostitui, então nós começamos a dizer: espírito de prostituição, sai! E estamos a ver que aquela pessoa não para de se prostituir. Pelo contrário, a pessoa está piorando. Porque nós estamos a tentar expulsar o demônio por aquilo que ele faz. A prostituição é aquilo que o demônio faz naquela vida. Mas o próprio demônio é o demônio da vergonha. A pessoa está se prostituindo para ser um motivo de vergonha no bairro, para ser um motivo de vergonha na escola, para ser um motivo de vergonha na comunidade. Então o demônio é o demônio da vergonha. E o que é que faz o demônio da vergonha? Prostituição. Então temos que entender melhor isto aqui. Então nós perdemos muito tempo e não alcançamos a solução, porque os problemas nos colocam embaixo e nós expulsamos os demônios por aquilo que fazem, não por aquilo que são. Vamos ao último exemplo. Nós, quando encontramos uma pessoa que está louca, um maluco, quando nos trazem esse maluco na igreja, ou quando estamos orando por um irmão que está padecendo dessa doença, a gente diz: espírito de loucura, sai! E a loucura não passa. Por quê? Porque a loucura é o que o demônio faz. E nós não podemos expulsar o demônio por aquilo que ele faz. Nós temos que expulsar o demônio por aquilo que ele é. Este é o erro que o coxo de Betesda cometeu. Em vez de lidar com o espírito da antecipação, ele começou a lançar culpa nas pessoas. Então, quando nós estamos perante uma pessoa maluca, estamos perante um louco, o demônio que está agindo ali chama-se demônio de morte. Então é esse que nós temos que expulsar. Nós temos que dizer: sabemos que a pessoa está maluca, está tirando roupa, a pessoa está falando sozinha, a pessoa está correndo mesmo sem ser perseguida, mas nós não podemos expulsar demônio de loucura, não existe isso. Nós temos que expulsar o espírito de morte. A partir do momento que você diz: espírito de morte, saia dele, você deve ver o demônio abandonar, e aquele que era louco, aquele que estava maluco, vai voltar a seu estado normal, porque o demônio foi expulso por aquilo que ele é, não por aquilo que ele faz. Meu irmão, minha irmã, gostaria de lhe dizer agora que há muitas brigas nos lares que não têm fim.
Estamos todos os dias a resolver problemas. Estamos todos os dias a reunir famílias para poderem resolver os nossos problemas. Mas os problemas não acabam. Em todas as reuniões, quando as reuniões estão para terminar, dizem: mulher, peça desculpa ao seu marido. Ela: marido, me desculpa. Marido, peça desculpa à sua mulher. Mulher, me desculpa. Mas quando chegam em casa, ainda no mesmo dia, os problemas levantam. Sabe por quê? Porque nós queremos resolver a consequência do problema e não o problema. Nós queremos resolver as consequências. Queremos resolver aquilo que a gente vê, mas não o verdadeiro problema. Não o verdadeiro problema. A gente pergunta: o que está acontecendo com vocês? É porque minha mulher não sabe falar comigo. Porque o meu marido não me considera. Porque ele não para em casa. Então a gente diz: você é demônio que faz ele não parar em casa, que faz ele não falar bem com seu marido, com a sua esposa. Sai dele. Você está expulsando o demônio por aquilo que está fazendo nesse casal. E esse casal nunca terá paz. É preciso expulsar o demônio por aquilo que ele é. Então, quando há briga no lar, o demônio que entrou para trazer as brigas chama-se demônio da feitiçaria. Então, quando há brigas, estamos perante uma relação enfeitiçada. Uma relação enfeitiçada é uma relação de brigas constantes. É uma relação onde a pessoa até diz: mas por que estou aqui? Então nós devíamos expulsar espírito de feitiçaria. E imediatamente víamos esse casal livre. Mesmo que não seja pastor a orar por você. Quando você tem brigas constantes com sua esposa, quando você tem brigas constantes com seu marido, começa a orar agora. Diz: você espírito que enfeitiçou a minha relação, saia em nome de Jesus. Espírito de feitiçaria, eu te ordeno, abandona a minha relação em nome de Jesus. Então você há de ver a sua relação a mudar. Por quê? Porque você começou a expulsar o demônio por aquilo que ele é, não aquilo que ele faz. Quando você expulsa o demônio por aquilo que ele é aquilo que se diz na gíria popular: arrancar o mal pela raiz. Até aqui falei de 3 erros que o coxo de Betesda cometeu por estar embaixo, por deixar a sua situação lhe colocar embaixo. O primeiro erro foi dar resposta errada. O segundo erro foi jogar a culpa da sua situação em outras pessoas, culpar outras pessoas por causa da sua situação. E o terceiro erro que ele cometeu foi lidar com o diabo por aquilo que ele faz e não por aquilo que ele é. Mas há uma última coisa, mais importante que todas as coisas, é que Deus não falará consigo enquanto você estiver embaixo. Enquanto você estiver embaixo, Deus não falará com você. Isto é uma verdade. Porque o ponto de contato entre Deus e o homem é o coração. Um coração ocupado não pode tocar a Deus. Se o seu coração está ocupado, pensando nos seus problemas, pensando nas pessoas que te prejudicaram, pensando em como você vai resolver os seus problemas, então você está ocupado e o Espírito de Deus não pode te tocar. Então Deus não falará consigo e a solução vai demorar. Meu irmão, minha irmã, em 1 Reis 19, versículo 11, encontramos a história do profeta Elias. Quando ele fugia de Jezabel, Jezabel queria matar o profeta Elias. Então o profeta Elias deixou essa situação lhe colocar embaixo. Ele fugiu depois de matar 450 profetas de Baal, mas nesse momento já estava fugindo de uma mulher. Ele fugiu e tentando estar embaixo, entrou numa caverna. Mas o Senhor apareceu ao profeta Elias, chamou por ele, disse: Elias, o que é que tu fazes aí? Diz: porque querem me matar, meu Deus. Mataram todos os profetas, só fiquei eu. O Senhor disse que não. Saia da caverna e suba no monte que eu falarei consigo. Presta bem atenção. Deus não falou com o profeta Elias ali na caverna. O profeta Elias tinha que subir ao monte para Deus falar com ele. Isso nos mostra claramente que enquanto vocês estiverem embaixo, Deus não falará com vocês. Quando Deus queria falar com Moisés, disse a Moisés: Moisés, suba no monte
que amanhã quero falar consigo logo de manhã. Então isso também nos mostra que Deus não fala com pessoas que estão embaixo. Quando uma pessoa está embaixo, está perdendo a fala de Deus, está perdendo o poder de Deus, está perdendo o socorro de Deus, está perdendo a ação da mão poderosa de Deus. Então você que está embaixo, você que deixou suas situações te controlarem, procura agora o caminho de você subir ao monte. Como procura agora o caminho de você se levantar para que Deus fale na sua vida. Porque enquanto você estiver embaixo, Deus não há de falar. Agora eu quero que você preste atenção no seguinte, para que não faça confusão. Uma coisa é estar embaixo, outra coisa é ter um coração abatido, um coração triste. Eu posso estar triste, mas sem estar embaixo. O que significa estar triste, mas não estar embaixo? Significa que estou triste porque aquilo que está acontecendo comigo me choca, me tocou o coração, mas eu não aceito perder o controle da situação. Eu não aceito ser dominado pela tristeza. Estou triste sim, momentaneamente, porque no meio da tristeza eu estou invocando a Deus, estou chamando a Deus, estou buscando o socorro de Deus, estou chamando Jesus para tomar controle da minha situação. Então não estou triste, mas não abatido. Sim, a Bíblia diz em 2 Coríntios 4, versículo 8, somos atribulados, mas não abatidos. Não abatidos. Não aceita Satanás te abater. Os problemas podem vir na sua vida, as dificuldades podem entrar no seu caminho, mas não aceita as dificuldades te abaterem. Procura ficar firme, buscando a toda hora a Deus, através de cântico, através da oração, através da leitura da palavra, através da confissão de vida. Não aceita Satanás colocar na sua boca palavras negativas, palavras que vão destruir a sua vida, mas procure confessar palavras de vitória, palavras de louvor, palavras de progresso, palavras de avanço, e a sua vida vai avançar. Se você pode crer, se você pode levantar a sua fé, então virá o Senhor falando, operando na sua vida. Que Deus te abençoe. Fique sintonizado ao nosso programa. Não se esqueça de dar o seu like e de subscrever neste canal para continuar a receber os nossos recursos teológicos, para continuar a alimentar a sua alma com a verdadeira palavra do Senhor. Não se esqueça. Não deixe os seus problemas te colocarem embaixo. Não deixe a sua situação te colocar embaixo, te deixar sem reação. Fique firme, não baixe a guarda, luta lado a lado com Jesus e a vitória é certa no poderoso nome de Jesus Cristo. Não se esqueça de passar esta palavra para todas as pessoas que precisam dela. Até o próximo programa. Fique com Deus em nome de Jesus. Amém. Siga a nossa página do Facebook e o nosso canal do YouTube Cristo Acolhedor. CEA TV, abrigo seguro.